Você já sentiu que uma simples crítica foi capaz de abalar completamente o seu dia, sua confiança, sua motivação? Como se a opinião de alguém tivesse o poder de atravessar sua mente como uma flecha e atingir em cheio sua identidade. A verdade é que quase todo mundo já passou por isso, e muitos vivem presos a esse ciclo invisível de aprovação e rejeição, de agradar e temer, de calar a própria verdade para ser aceito. E é justamente nesse ponto que o estoicismo entra como um antídoto poderoso, porque essa filosofia não está interessada em te ensinar a rebater críticas ou convencer os outros de que você está certo. Ela quer algo muito mais profundo, te libertar da necessidade da aceitação alheia. Os antigos estoicos não viviam em tempos mais fáceis, muito pelo contrário. Viviam sob regimes opressores, cercados de riscos, guerras, traições, humilhações públicas e, mesmo assim, encontraram dentro de si um ponto de estabilidade inabalável. Porque descobriram algo que a maioria das pessoas ainda não entendeu. A sua paz não depende do que dizem sobre você, mas de como você escolhe se relacionar com isso. Marco Aurélio, por exemplo, era imperador de Roma, e ainda assim escreveu que a opinião dos outros deveria ser tratada com a mesma leveza com que se observa o vento bater nas folhas. Algo passageiro, mutável, externo, sem poder real sobre quem somos. A verdadeira força não está em se tornar alguém admirado por todos, mas em se tornar alguém que permanece sereno, mesmo quando não é compreendido, respeitado ou elogiado. O estoico não é aquele que responde com raiva, nem aquele que se encolhe. Ele é aquele que não reage emocionalmente porque não precisa da validação de ninguém para continuar sendo quem é. E isso não é frieza, é liberdade. O problema da crítica é que ela toca em pontos dentro de nós que ainda estão frágeis. Quando você sabe quem é, quando você se esforça para viver segundo os seus princípios e não segundo os impulsos do ego ou da vaidade, a crítica se torna como uma gota de chuva numa pedra firme. Você ouve, talvez até reflita por um momento, mas não carrega aquilo como se fosse uma verdade absoluta sobre você, porque você entende que só é ferido por aquilo que você consente em internalizar. O mesmo vale para a rejeição. Quando alguém te rejeita, na verdade não está te rejeitando completamente. Está rejeitando uma ideia, uma expectativa, uma projeção. Mas, se você está em paz com quem é, essa rejeição não encontra espaço para crescer dentro de você. Ela encosta, mas não entra. Ela se apresenta, mas não te domina. Porque a sua estabilidade vem de outro lugar. Ela vem da sua virtude, da sua consciência tranquila, da clareza de que você está fazendo o que deve ser feito, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que ninguém compreenda. O estoicismo nos ensina a cultivar essa estabilidade com disciplina, com a prática constante de olhar para dentro e perguntar: estou agindo com justiça, com coragem, com moderação, com sabedoria? Porque se a resposta for sim, então não há crítica que mereça nossa preocupação. Não há rejeição que mereça nosso sofrimento. E é exatamente por isso que o estoico se torna, aos olhos do mundo, quase imune. Não porque não sente, mas porque não se rende ao que sente. Ele sente, mas escolhe. Esse é o caminho da verdadeira liberdade. Um caminho silencioso, firme, muitas vezes solitário, mas profundamente libertador. E é isso que você vai aprender a desenvolver neste vídeo. Como deixar de ser refém da opinião alheia e construir uma mente tão estável que nem as palavras mais duras são capazes de te derrubar. Vamos juntos entender o que os estoicos têm a nos ensinar sobre isso e como aplicar essas ideias para que você viva com mais clareza, autonomia e poder interior. Tópico 1. Ninguém pode te ferir sem a sua permissão quando os estoicos afirmam:
que ninguém pode te ferir sem a sua permissão. Não estão dizendo que você deve se tornar insensível, nem sugerindo que a dor não é real. O que eles estão revelando é algo mais sutil e poderoso, que o sofrimento causado pelas palavras, julgamentos e rejeições dos outros nasce não no que eles dizem, mas no modo como você interpreta e absorve o que foi dito. A ferida emocional não acontece no momento da crítica. Ela se forma no instante em que você acredita que aquela crítica define quem você é. E é nesse ponto que o estoicismo nos convida a desenvolver um novo olhar. Imagine alguém que te diz: você é um fracasso. Essa frase, dita por um estranho na rua ou por alguém próximo, pode causar impacto. Pode disparar memórias de erros passados, de inseguranças, de fracassos reais ou imaginários. Mas pare e reflita. O que exatamente aconteceu ali? A pessoa emitiu uma opinião. Apenas isso. A dor, a dúvida, a culpa que surgem em seguida não são causadas pela frase em si, mas por uma autorização interna, silenciosa, quase inconsciente, que você dá para que aquela opinião entre, se instale e ganhe poder sobre a sua identidade. A crítica só te fere se você acredita nela. E acreditar nela só é possível se dentro de você houver uma brecha, uma insegurança, uma falta de clareza, uma carência de autoentendimento. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, costumava lembrar que não são os eventos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. E esse princípio se aplica de maneira direta ao campo das críticas e rejeições. Não é o que os outros pensam de você que determina sua dor. É o que você pensa sobre o que os outros pensam. E é aqui que a filosofia estoica começa a te devolver o controle. Porque, ao invés de gastar sua energia tentando controlar a opinião alheia, algo que nunca esteve sob seu domínio, você passa a cuidar da única coisa que realmente importa: a sua percepção, a sua interpretação, o seu julgamento. Vamos dar um passo além. Quando você se ofende com algo, existe uma parte de você que espera ser tratado de uma determinada maneira. Você quer ser compreendido, reconhecido, respeitado. Isso é humano. Mas aos olhos dos estoicos, essa expectativa pode se tornar uma armadilha, porque te torna dependente do comportamento dos outros para manter sua paz. Se alguém te trata com frieza, você se fecha. Se alguém te elogia, você se anima. Se alguém te ignora, você se sente invisível. Você se transforma em um espelho que apenas reflete os outros. Perde a forma, perde o centro, perde o eixo. E é aí que a crítica ganha poder, porque você está terceirizando o seu valor. A proposta estoica é radical, mas libertadora. Não permita que ninguém tenha autoridade sobre o seu mundo interior. A única pessoa que deve governar sua mente, suas emoções, sua autoestima, é você mesmo. E esse domínio começa com o simples, porém desafiador, exercício de não se identificar automaticamente com tudo o que ouve. Quando alguém te ofende, você pode escolher analisar racionalmente. Isso é verdade? Isso tem fundamento? Isso muda a minha essência? E na maioria das vezes a resposta será não. Porque as críticas, por mais duras que sejam, não têm poder de mudar quem você é, apenas revelam o estado emocional de quem as faz. Se alguém te trata com desdém, isso não revela quem você é, mas quem a pessoa é. Se alguém te humilha, não está diminuindo o seu valor. Está apenas expondo a própria fragilidade. O estoico aprende a não reagir automaticamente. Ele observa, analisa e decide com base na razão, não no impulso. E é essa clareza que torna alguém forte de verdade. Porque a verdadeira força não está em rebater ofensas, mas em não se abalar por elas, em não precisar provar nada, em seguir em frente com serenidade, mesmo sob ataque.
existe também um ponto crucial. Muitas vezes a crítica só dói porque nós mesmos estamos nos julgando internamente. A pessoa diz algo que ressoa com uma culpa ou uma dúvida que já existe dentro de nós. Se você falhou em algo e ainda carrega vergonha por isso, qualquer comentário negativo sobre sua competência vai bater forte. Mas se você já aceitou suas falhas, já extraiu o aprendizado e seguiu em frente, aquela crítica perde o impacto. Ou seja, a crítica do outro só te derruba quando se alinha com a sua própria autocrítica mal resolvida. Por isso, parte do trabalho estoico envolve uma revisão profunda do seu mundo interior. É necessário cultivar um senso de identidade que não dependa do olhar externo. Isso se constrói com disciplina, autoconhecimento e prática filosófica. Quando você passa a agir de acordo com seus princípios, com aquilo que considera correto, e se julga diariamente com honestidade, não com dureza, mas com lucidez, a opinião dos outros começa a parecer apenas isso: uma opinião. Não uma sentença, não um veredito. Apenas uma projeção da mente de alguém que tem seus próprios conflitos, suas próprias visões distorcidas, suas próprias dores. O estoico não é arrogante, ele não despreza o que os outros dizem por vaidade ou orgulho. Ele simplesmente não dá mais peso do que aquilo realmente tem. Se a crítica é construtiva, ele ouve, pondera e, se necessário, corrige. Mas sem drama, sem abalo. Se a crítica é destrutiva, ele observa, descarta e segue. Porque sua bússola não é a voz do mundo, é a voz da razão, da consciência, da integridade. E é essa postura que o torna imune, não por indiferença, mas por maturidade. Sêneca dizia que o verdadeiro sábio é aquele que pode caminhar entre insultos como uma rocha firme entre as ondas do mar. Elas batem, espirram, tentam envolver, mas a rocha não se move. Assim deve ser a nossa mente diante das críticas, e para isso precisamos entender de forma inegociável que nenhuma palavra tem poder de nos ferir se não autorizarmos. A dor emocional, nesses casos, é sempre uma escolha inconsciente, sim, mas ainda assim uma escolha. Então, se você deseja se tornar realmente livre, comece por assumir esse controle. Não controle sobre o mundo, nem sobre os outros, mas sobre você mesmo. Questione seus pensamentos, examine suas reações. E lembre-se, sempre que for alvo de críticas ou rejeições, isso só entra se eu abrir a porta. E você tem todos os dias o poder de manter essa porta fechada. Tópico 2. Rejeição é um filtro, não uma sentença. Rejeição costuma ser interpretada como uma espécie de condenação. Um não que carrega peso, que parece definir o nosso valor, que nos coloca para fora de algo que desejávamos. Mas essa visão é apenas uma narrativa criada pela nossa mente, moldada pelas expectativas que cultivamos ao longo da vida. Quando alguém nos rejeita, seja em um relacionamento, em um projeto, em um ambiente social ou profissional, o impacto que sentimos não vem do ato em si, mas do significado que damos a ele. E é exatamente esse significado que os estoicos propõem que você reavalie. Porque a rejeição, quando vista sob uma ótica mais lúcida e menos emocional, não é um castigo, é um filtro, uma triagem natural, um redirecionamento silencioso que, em muitos casos, nos livra de situações que não estavam realmente alinhadas com quem somos, ainda que, no momento, não consigamos enxergar isso. O erro mais comum que cometemos diante da rejeição é confundir resultado com identidade. Ou seja, tomamos um acontecimento externo, alguém dizendo não, fechando uma porta, ignorando nossa presença, e transformamos isso em um julgamento sobre nosso valor como pessoa. Passamos a pensar: eu não fui aceito, logo eu não sou suficiente.
Mas essa lógica é falha, porque parte da ilusão de que a aceitação do outro tem poder de confirmar quem você é. No entanto, a visão estoica é exatamente o oposto. O valor de uma pessoa está em suas virtudes, em sua conduta, em sua capacidade de viver com razão, coragem e justiça. E isso jamais pode ser medido ou invalidado por uma resposta externa. Epicteto, mais de 2000 anos atrás, já dizia: se alguém te rejeita, ele rejeita apenas o papel que você representava aos olhos dele, não a sua essência. Essa frase, por si só, já traz uma mudança de perspectiva, porque nos lembra que a maioria das rejeições não diz respeito à nossa verdade, mas à visão limitada que o outro tem, com base em seus próprios filtros, experiências, preferências, inseguranças e julgamentos. Quando alguém te rejeita, ele está dizendo: isso que você oferece não é o que eu busco. E isso está muito mais relacionado a ele do que a você. O estoico compreende essa dinâmica e, ao invés de cair no drama, ele observa, aceita e segue, sem se perder, sem carregar peso desnecessário. Outro ponto importante é entender que a rejeição é muitas vezes um mecanismo que protege o seu caminho. Você queria entrar em um lugar, mas foi bloqueado. Na hora, isso parece injusto, frustrante, até humilhante. Mas com o tempo, e o tempo sempre revela, você percebe que aquela porta fechada evitou que você perdesse energia, tempo, dignidade ou até sua própria paz em algo que não te merecia. A rejeição, quando vista como filtro, se transforma em aliada. Ela elimina o que não é compatível com a sua verdade. E o que não é compatível, cedo ou tarde, iria te ferir. Por isso, a filosofia estoica nos convida a enxergar cada não como um refinamento, não como um ataque. Imagine um escultor diante de um bloco de mármore. Cada pedaço que ele rejeita, cada lasca que ele remove, revela um pouco mais da escultura que está por trás. Assim é a vida. Cada rejeição que você enfrenta pode estar tirando de você uma camada que não te representa de verdade, um desejo forçado, uma ilusão de pertencimento, uma dependência emocional. E o que sobra depois é mais próximo de quem você realmente é. Desde que você aceite esse processo com clareza e não com revolta, também é essencial perceber que a rejeição não tem o poder de travar o seu caminho, a não ser que você permita. Se alguém fecha uma porta, há outras. Se alguém não te valoriza, outros valorizarão. Mas isso só se torna possível quando você para de enxergar a rejeição como um fim e começa a vê-la como parte do percurso, um trecho necessário do caminho que te ensina resiliência, desapego, foco. Marco Aurélio escreveu que tudo o que acontece está a serviço do Logos, da razão universal, e que, portanto, tudo contribui para o bem do todo, inclusive aquilo que nos fere no início. O problema é que queremos entender o sentido imediatamente, mas o entendimento nem sempre é instantâneo. Ele vem depois. E o estoico sabe esperar. Ele confia no processo, mesmo que ele pareça injusto. Há ainda uma camada mais profunda nesse tema. Muitas vezes, não é a rejeição em si que mais dói, é o medo da rejeição. O simples receio de ser rejeitado já nos faz diminuir, esconder partes de quem somos, tentar agradar demais, moldar nossa essência para caber no desejo alheio. E isso é uma forma sutil de autoabandono. Porque ao tentar evitar a rejeição, você se afasta da sua autenticidade. E, paradoxalmente, esse esforço todo não garante aceitação. Ele só gera um vazio interno. O estoico rejeita esse caminho. Ele prefere ser rejeitado por ser quem é do que ser aceito por uma versão diluída de si mesmo. Ele sabe que a coerência interna é mais valiosa do que qualquer aprovação externa. E quando a rejeição vem, ele não dramatiza. Ele não transforma isso em tragédia. Ele apenas acolhe, aprende e segue. Ele sabe que tudo o que é realmente dele encontrará o caminho de volta.
O que não for, se perderá por conta própria. E essa compreensão lhe dá uma paz que ninguém pode roubar. A rejeição, nesse cenário, é vista como um desvio que poupa, não como uma falha que condena. Ela separa o que é real do que é ilusão, o que é conexão do que é conveniência, o que é caminho do que é distração. Por fim, é importante lembrar que toda pessoa que deixou de ser guiada por rejeições e começou a agir conforme sua essência, colheu frutos que nunca teria acessado se tivesse se curvado ao medo. Pessoas que mudaram de direção após um não, que criaram oportunidades onde antes havia apenas portas fechadas, que descobriram força onde só havia ferida. E isso não é sorte, isso é postura, isso é filosofia em prática, isso é a mente estoica em ação. Rejeição não é uma sentença, nunca foi. É apenas uma etapa, um sinal, um filtro que mostra o que não é. E tudo o que mostra o que não é te aproxima do que é. A partir desse entendimento, você se liberta. E quando se liberta, nada mais te paralisa. Tópico 3. Quem tenta agradar a todos, perde a si mesmo. Buscar a aprovação constante dos outros é como andar em areia movediça. Quanto mais você se esforça para se manter aceito por todos, mais afunda em contradições internas, mais se distancia da própria essência. A necessidade de agradar, seja por medo da crítica, da rejeição ou da exclusão, se torna uma prisão invisível que limita nossas escolhas, corrói nossa espontaneidade e, no fim das contas, nos obriga a viver em função de expectativas que não são nossas. O estoicismo é firme ao lembrar que a única forma de manter a liberdade interior é não tornar o julgamento alheio o centro da própria vida. Porque quem tenta agradar a todos, inevitavelmente trai a si mesmo. É fácil cair nesse ciclo. Desde cedo somos condicionados a buscar validação. Crescemos ouvindo que devemos ser bons filhos, bons amigos, bons alunos, bons profissionais. E isso, à primeira vista, parece razoável. Mas o problema surge quando esse ser bom se transforma em uma obrigação de nunca decepcionar ninguém, de estar sempre disponível, de nunca dizer não, de engolir desconfortos para manter uma imagem. Quando isso se torna regra, a autenticidade vai sendo deixada de lado em troca de aceitação momentânea. E toda vez que você abre mão de sua verdade para agradar, uma parte de você se apaga. A filosofia estoica alerta para esse perigo com clareza. Epicteto dizia que se você deseja agradar a todos, prepare-se para abandonar qualquer desejo de viver segundo a razão, porque viver de forma íntegra exige escolhas impopulares, significa muitas vezes ser mal interpretado, ser alvo de críticas, ser excluído de certos grupos. Mas o estoico aceita isso com serenidade, porque ele não está em busca de popularidade. Ele está em busca de coerência. E a coerência não é barulhenta, não precisa ser aplaudida. Ela apenas é. Quando tentamos agradar a todos, passamos a agir de forma fragmentada. Mostramos uma versão para um grupo, outra versão para outro, e assim vamos moldando nossas atitudes de acordo com o ambiente. Mas essa flexibilidade, que parece estratégica no início, se transforma em conflito interno com o tempo, porque dentro de nós há uma bússola silenciosa que aponta para o que é verdadeiro. E cada vez que agimos contra ela, sentimos, talvez não de forma explícita, mas sentimos, em forma de ansiedade, insatisfação, desgaste emocional. A alma sente o peso de ser dividida entre o que é e o que finge ser. O desejo de agradar nasce do medo, medo de ser rejeitado, de ser criticado, de ser abandonado. Mas o estoico entende que esses medos são projeções mentais, não ameaças reais. Ele sabe que perder a si mesmo por medo de perder os outros é o maior erro que alguém pode cometer, porque os outros vêm e vão. As opiniões mudam,
A admiração alheia é volátil, mas a integridade é algo que você carrega com você até o fim. E nada, absolutamente nada, tem mais valor do que isso. Marco Aurélio nos lembra que a alma se torna do tamanho dos pensamentos que cultiva. E uma alma que se curva o tempo todo para agradar vai se tornando pequena, apagada, encolhida. Também é importante lembrar que agradar a todos é, além de impossível, um caminho de frustração garantida. Porque o que agrada a um, desagrada outro. O que inspira um, irrita outro. E ao tentar satisfazer expectativas opostas, você se vê num jogo infinito de concessões. E aos poucos, começa a não saber mais quem é, o que quer, o que pensa de verdade. Porque suas escolhas já não vêm mais de dentro, mas da tentativa constante de ser aceito por fora. Isso não é viver. Isso é sobreviver com medo da rejeição. E o medo constante tira a paz. Tira o foco. Tira a clareza. O estoico não está interessado em agradar a multidão. Ele está interessado em fazer o que é certo, mesmo que isso desagrade. Ele busca viver com retidão, com firmeza de propósito. Ele se orienta pelos princípios, não pelos aplausos. E essa forma de viver não apenas traz liberdade, mas também um respeito silencioso. Porque, no fundo, todos nós admiramos quem tem coragem de ser inteiro. Quem não muda de forma só para ser aceito. Quem tem postura mesmo quando isso custa caro. Essa força é rara, mas profundamente inspiradora. E ela nasce quando você decide parar de negociar sua essência em troca de aceitação. Há ainda um aspecto mais sutil nessa busca por agradar. Ela alimenta um falso senso de controle. Acreditamos inconscientemente que se formos simpáticos, úteis, presentes, elogiáveis o tempo todo, vamos evitar conflitos, rejeições, perdas. Mas isso é uma ilusão. Não importa o quanto você tente agradar, sempre haverá alguém que vai te criticar, alguém que vai se afastar, alguém que vai preferir outro caminho. A tentativa de controlar como os outros nos percebem é uma luta perdida desde o início. E quanto antes aceitarmos isso, mais leves nos tornamos. O estoico entende que sua tarefa não é controlar a opinião dos outros, mas sim controlar sua própria mente, suas ações, suas reações. O resto está fora de seu domínio, e tudo o que está fora do seu domínio deve ser deixado em paz. Quando você para de tentar agradar a todos, algo poderoso acontece. Você começa a atrair as pessoas certas, porque as pessoas certas se aproximam da sua verdade, não da sua performance. Elas se conectam com a sua essência, não com sua tentativa de agradar. E isso transforma seus relacionamentos, torna tudo mais sincero, mais profundo, mais real. Você passa a viver em um ritmo mais seu, menos apressado, menos artificial. E a paz que nasce disso é inegociável. Porque não há nada mais libertador do que ser quem você é, mesmo que isso custe algumas críticas pelo caminho. A filosofia estoica, quando bem compreendida, nos convida a essa maturidade, a sair do teatro da aprovação, a abandonar o palco das máscaras sociais, a nos reconectar com o que é simples, direto, essencial. E isso exige coragem, coragem de ser diferente, de ouvir críticas, de abrir mão da imagem idealizada que os outros projetam sobre nós. Mas essa coragem é o preço da liberdade, e todo estoico sabe, é um preço que vale a pena pagar. Tópico 4. Desenvolva uma armadura interna. A indiferença ativa existe uma força silenciosa, rara, quase incompreensível para o mundo moderno, que os antigos estoicos cultivavam com dedicação. A capacidade de ser indiferente ao que está fora do próprio controle. Mas não se trata de frieza, passividade ou apatia, como muitos interpretam erroneamente. O que os estoicos propunham é algo muito mais sofisticado, a indiferença ativa. Um estado de espírito no qual você permanece presente,
lúcido e firme. Mesmo diante das opiniões, críticas, elogios ou rejeições que vêm de fora. Essa indiferença não é negação da realidade, mas domínio interior. É como uma armadura invisível que te permite caminhar em meio às tempestades sem se perder de si mesmo. Vivemos numa era em que tudo parece exigir uma reação. A crítica de um desconhecido, um comentário maldoso, a rejeição de alguém que estimamos, o fracasso em agradar. Tudo isso costuma nos atingir como golpes diretos na autoestima. As redes sociais, os círculos sociais cada vez mais sensíveis e polarizados, e a constante exposição ao julgamento alheio nos colocam numa posição vulnerável, como se estivéssemos sempre prestando contas ao mundo. Mas o estoicismo vem para nos lembrar de uma verdade poderosa. O que acontece fora de nós não tem o poder de nos ferir, a não ser que abramos a porta por dentro. E desenvolver essa armadura interna é justamente o caminho para fechar essa porta. A indiferença ativa é uma postura. Não é sobre ignorar os outros de forma arrogante, mas sobre reconhecer que o valor da nossa vida não pode ser medido por elogios ou críticas. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu em suas meditações que é uma vergonha que a alma se deixe perturbar pelo que um vizinho disse, pelo que foi falado numa sala distante, pelo que alguém pensou sem sequer dizer em voz alta. Esse tipo de sensibilidade excessiva às vozes externas é um sinal de que estamos mais preocupados com a aparência do que com a essência. E para o estoico, viver preocupado com a aparência é um desperdício da vida. Desenvolver essa armadura interior exige treino diário. Não é algo que se conquista da noite para o dia. É preciso observar os próprios pensamentos, perceber onde somos frágeis, onde ainda nos abalamos com facilidade. Muitas vezes, as críticas nos atingem não por serem verdadeiras, mas porque tocam em feridas internas que não foram curadas. A rejeição dói porque ainda buscamos aceitação como uma necessidade vital. A opinião dos outros pesa porque ainda não temos clareza suficiente sobre quem somos. E é nesse ponto que a filosofia estoica entra com sua proposta de fortalecimento interior. Desenvolver um caráter tão bem estruturado, tão coerente consigo mesmo, que nenhuma voz externa tenha o poder de alterar sua rota. Essa armadura é feita de autoconhecimento, discernimento e disciplina. Não se constrói com frases prontas, mas com escolhas conscientes. Cada vez que você escolhe não reagir a uma provocação, você fortalece essa armadura. Cada vez que você aceita uma crítica sem se dobrar emocionalmente, você lapida sua firmeza. Cada vez que você é rejeitado e mesmo assim continua seguindo com dignidade, você prova a si mesmo que não precisa da aprovação do mundo para continuar. A indiferença ativa é, portanto, uma forma de liberdade. Uma liberdade que não depende de ninguém, que não exige reconhecimento, que não pede licença para existir. É claro que essa postura exige sacrifícios. Significa muitas vezes ficar em silêncio quando tudo dentro de você quer gritar. Significa deixar de se justificar para quem já decidiu te julgar. Significa renunciar ao vício de estar sempre certo, sempre compreendido, sempre amado. Mas os estoicos sabiam, o preço de ser livre é abrir mão do conforto da validação. E o conforto, por mais tentador que seja, é sempre uma armadilha quando vem às custas da própria autonomia. A indiferença ativa não significa se isolar do mundo ou virar uma pedra. Ela é, na verdade, um grau mais elevado de presença. É estar no mundo sem ser dominado por ele. É agir com consciência, falar com clareza, viver com propósito, mas sem se deixar escravizar pelas reações que isso possa provocar. Porque o estoico entende que ele é responsável apenas por suas intenções e ações. O efeito que isso terá nos outros já não é mais sua responsabilidade.
e carregar esse discernimento, essa separação nítida entre o que depende de mim e o que não depende, é o que torna a alma invencível. Há um ponto em que essa armadura se torna natural. Você começa a perceber que muito do que antes te abalava já não encontra mais espaço dentro de você. As críticas passam a ser vistas como oportunidades de crescimento, ou como ecos irrelevantes de mentes que não te conhecem de verdade. A rejeição deixa de ser um fim e passa a ser apenas uma mudança de caminho. Os julgamentos se tornam ruídos de fundo e você caminha, firme, com a serenidade de quem sabe que está vivendo de acordo com seus princípios. Isso não significa que você nunca mais vai sentir dor ou que se tornará imune ao sofrimento humano. Significa apenas que a dor não terá mais o poder de te desmontar. E isso é tudo. A verdadeira força não está em ser invulnerável, mas em permanecer inteiro, mesmo quando se é ferido. E a indiferença ativa é exatamente isso. Não permitir que o mundo de fora dite as leis do seu mundo interior. Ela é um escudo construído com paciência, com reflexão, com prática. Um escudo que não repele o mundo, mas que filtra o que realmente merece entrar. Os estoicos não buscavam ser insensíveis, eles buscavam ser sensatos. E a sensatez exige essa dose de distância emocional, não para se afastar das pessoas, mas para se aproximar de si mesmo. Quando você desenvolve essa armadura, percebe que não precisa provar nada a ninguém, que não precisa se explicar o tempo todo, que pode simplesmente ser. E essa simplicidade é o que assusta tanta gente, porque o mundo está acostumado com excesso, com ruído, com justificativas constantes. Mas o estoico caminha em silêncio, observa mais do que fala, age mais do que promete. Ele é a prova viva de que é possível estar no mundo sem se perder dele. E isso, nos dias de hoje, é mais revolucionário do que parece. Chegamos ao fim deste mergulho profundo na filosofia estoica e talvez ao início de um novo modo de enxergar as críticas, a rejeição e os julgamentos do mundo. Ao longo deste vídeo, você foi convidado a olhar para dentro, a perceber que o verdadeiro campo de batalha nunca esteve do lado de fora. As palavras que te ferem, os olhares que te desaprovam, os silêncios que te excluem, todos esses elementos só têm o peso que você decide dar a eles. E essa percepção não é apenas libertadora, ela é transformadora. Porque a partir do momento em que você entende que ninguém pode te ferir sem a sua permissão, que a rejeição é apenas um filtro natural da vida, que tentar agradar a todos é o caminho mais rápido para perder a si mesmo, e que existe uma armadura interna chamada indiferença ativa, você passa a caminhar de forma diferente. Você não precisa mais carregar o mundo nas costas, não precisa mais ser aceito por todos, não precisa justificar cada passo que dá. A liberdade começa aí, quando você reconhece que sua paz não pode depender da aceitação alheia. E essa liberdade, ao contrário do que muitos pensam, não afasta as pessoas. Ela atrai aqueles que também estão em busca de algo real, de algo profundo, de algo que não muda com o vento das opiniões. Mas há algo que você precisa saber. Viver dessa forma exige coragem. Coragem para dizer não, mesmo quando tudo à sua volta espera um sim. Coragem para aceitar ser mal interpretado, sem tentar desesperadamente consertar o que os outros pensam sobre você. Coragem para se manter firme, calmo, centrado, enquanto o mundo se agita em torno de rótulos, brigas, ruídos e disputas por atenção. O estoico nesse cenário é uma presença rara. Ele não busca se destacar por gritar mais alto, mas por viver com mais sentido. E talvez você já tenha sentido durante esse vídeo que esse caminho é mais próximo do que parece. Que não se trata de virar uma rocha inatingível, mas de se tornar alguém que não se curva ao menor sopro. Alguém que sente, sim,
sente dor, sente decepção, sente frustração, mas que não se define por esses sentimentos. Alguém que pode ouvir uma crítica sem se destruir, que pode ser rejeitado sem perder o chão, que pode andar sozinho se for necessário, mas que nunca se abandona. Essas ideias, tão simples e ao mesmo tempo tão profundas, não são soluções mágicas. Elas não prometem uma vida sem desconforto, mas apontam para algo que está ao seu alcance, a escolha. Você pode todos os dias escolher em que voz prestar atenção. Pode escolher se vai reagir ou apenas observar. Pode escolher se vai se perder no desejo de ser aceito ou se vai se encontrar no silêncio da própria consciência. E isso é tudo o que um ser humano precisa para viver com dignidade. A capacidade de escolher como responder à vida. Muitos passam a existência presos num ciclo de expectativas. Esperam ser reconhecidos, esperam ser amados da maneira exata que desejam. Esperam que os outros os compreendam, os respeitem, os validem. E se frustram, se machucam, se tornam reféns daquilo que nunca estiveram no controle. A proposta estoica vai na contramão disso. Ela diz: liberte-se. Solte as amarras invisíveis que te prendem ao olhar dos outros. Você não precisa agradar para existir. Não precisa convencer para ter valor. Não precisa ser a versão ideal que o mundo espera. Você só precisa ser fiel a si mesmo. Ser estoico nesse sentido não é seguir regras rígidas ou viver uma vida seca e sem emoções. É, na verdade, cultivar a capacidade de discernir, de saber o que vale a pena carregar, o que vale a pena ouvir, o que vale a pena responder, o que vale a pena calar. É viver com o coração forte e a mente clara. É caminhar com firmeza, mesmo que a estrada seja incerta. E se esse vídeo te ajudou a dar um passo nessa direção, então ele já cumpriu seu papel. Agora eu quero te convidar a levar isso além. Não apenas como uma ideia bonita que você ouviu, mas como algo que você vai praticar no dia a dia. Da próxima vez que alguém te criticar, respire, observe, pergunte a si mesmo: isso depende de mim? Isso realmente me define? Isso merece minha energia? E talvez, só talvez, você perceba que a maioria das coisas que antes te abalavam simplesmente não tem mais esse poder, e se isso acontecer, celebre. Porque você estará mais perto de se tornar alguém verdadeiramente livre. Antes de encerrar, quero agradecer de verdade por ter ficado até aqui. Isso mostra que você está comprometido com a sua evolução, com o seu fortalecimento interior. E se você sente que essa mensagem pode ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo. Às vezes, uma simples reflexão como essa pode ser o ponto de virada para alguém que está se sentindo sufocado pelas críticas e pela rejeição. Talvez essa pessoa só precise ouvir que não está sozinha, que existe uma filosofia milenar que pode acolhê-la e guiá-la para dentro de si mesma, onde mora a verdadeira força. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora. Aqui, a gente segue juntos nessa jornada de autoconhecimento, sabedoria prática e filosofia viva. E se quiser fortalecer ainda mais essa comunidade, deixe seu like e escreva nos comentários o que mais te tocou neste vídeo. Ou qual desafio você vem enfrentando em relação às críticas e rejeições. Eu leio tudo. E sempre que possível, respondo. Lembre-se, você não precisa mudar o mundo para ser forte. Só precisa mudar sua relação com ele, e essa mudança começa dentro. Começa quando você para de reagir automaticamente e começa a agir com consciência. Quando você percebe que a verdadeira blindagem contra o mundo é viver com propósito, com firmeza, com calma, então vá. Caminhe com leveza, mas sem medo. Permaneça firme, mas sem endurecer o coração. Cultive sua armadura interna, mas mantenha
A alma sensível ao que é verdadeiro. E, acima de tudo, nunca se esqueça. Você é mais forte do que imagina e mais livre do que parece. Nos vemos no próximo vídeo. Seja inabalável, seja estoico, seja você.